O filme começa com pessoas correndo de um ataque enquanto a TV exibe um alerta de evacuação. Ao fundo, vemos o caos tomando conta da cidade. Entre os escombros, uma cratera gigantesca chama a atenção. Dentro dela está Mark, um homem que tentava fugir do tumulto e acabou preso lá embaixo. Uma pedra está pressionando sua perna e ele grita por ajuda, mas ninguém responde, pois a cidade foi praticamente evacuada. Logo ele avista uma barra de ferro, consegue pegá-la e a usa para arrastar o telefone que caiu ao seu lado. O homem tenta ligar para alguém, mas suas chamadas estão sendo encaminhadas para a caixa de mensagens. E em seguida ele descobre que todas as linhas de serviço estão indisponíveis. Isso deixa Mark sem esperanças. Mas naquele momento ele sente tremores fortes e novamente pede por ajuda, porém ninguém vem ao seu resgate. Mark liga a lanterna de seu telefone para tentar mapear o local em que está. Ele acaba encontrando um túnel no subterrâneo, mas ouve um rosnado feroz e decide que é melhor apagar a luz do telefone. Mark decide informar sua esposa sobre sua situação. Ele avisa que estava a caminho da escola para pegar suas filhas quando aqueles tremores começaram e, quando percebeu, estava dentro daquele buraco. E a situação em que se encontra é muito complicada. Nesse momento, Mark sente um fio de esperança, pois ouve um barulho de helicóptero. Porém, suas esperanças vão por água abaixo quando a aeronave cai, provocando uma explosão que faz a cratera começar a desmoronar. Rapidamente, o homem usa a barra de ferro que havia encontrado para se soltar da pedra e escapar antes de ser esmagado pelos escombros. Ele corre para se esconder no túnel, mas em meio ao caos, um pedaço de vidro o perfura. Mark retira um lenço de seu bolso e o coloca na boca, e com muita dor consegue remover o vidro que estava cravado em sua pele. Ao conferir o ferimento, percebe que ele é mais sério do que pensava, e por alguns segundos pensa em desistir, mas ao olhar a foto de suas filhas no telefone, encontra forças para continuar. Ele retira um isqueiro do bolso e o utiliza para iluminar o lugar desconhecido. Ele decide explorar o local para tentar encontrar uma saída e usa a barra de ferro para se apoiar devido ao ferimento. Durante o percurso, nota manchas de sangue nas paredes e percebe que pode não estar sozinho. Mais à frente encontra uma mochila e decide conferir. E dentro vê a foto de uma garotinha, possivelmente relacionada ao sangue que encontrou. Entre os itens, descobre uma câmera com visão noturna e a utiliza para examinar o restante do túnel quando percebe uma pessoa ao final do caminho. Ele se aproxima e encontra uma mulher ferida e inconsciente. Ao tocá-la, ela acorda assustada, em choque pelo ambiente e por estar sendo despertada por um homem desconhecido. E Mark pergunta se a mochila é dela. Ela pega seus pertences e busca por sua garrafa de água, mas se dá conta de que ele já havia bebido dela. Mark nota que a mulher está ferida na perna e se dispõe a ajudá-la, mas não há tempo, pois fortes tremores retornam para sacudir o local e eles precisam se proteger antes que desabamentos ou novos perigos os atinjam. Quando Mark abre os olhos, ele percebe que a mulher saiu correndo e decide ir atrás dela gritando. Ele novamente a encontra, mas ela está com uma expressão de pânico e pede que ele faça silêncio, pois senão aquilo os encontrará. Ele pergunta de quem ela está falando, mas ela continua insistindo que ele fique quieto. Mark, por sua vez, alerta que a perna dela está muito ferida e precisa de tratamento. Ele pede que ela confie nele e que deixe-o amarrar seu cinto para estancar o sangramento. Ela concorda e pergunta se ele é médico. Mark revela que sua esposa é quem é, e que aprendeu algumas coisas com ela. Ele termina de ajudá-la e menciona que tem um telefone, mas logo a bateria acabará, e pergunta se ela possui algum. A mulher responde que sim, e isso deixa Mark feliz, mas ela explica que teve que deixá-lo no carro devido à correria. Ele se enfurece com os tremores, mas ela ri e pergunta se ele realmente acredita que isso foi um terremoto. Mark acredita fielmente nisso, pois é o que tem ocorrido nas últimas semanas. Ela pergunta se ele não viu aquela coisa. A mulher não tem tempo para explicações, pois tudo começa a tremer novamente e ela fica em choque. Mark pensa que alguém está vindo para resgatá-los e fica contente, mas a mulher grita que ninguém irá ajudá-los, pois todos estão mortos. Ela está aterrorizada e o manda ficar quieto. Mark não entende do que ela fala. Ele tenta compreender a situação dela e informa que eles têm que continuar e pergunta se ela consegue andar. Ela consegue se mover e logo os dois começam a caminhar pelo túnel. Mark quer ir à frente para explorar, mas a mulher não confia nele e diz que sabe o que ele está tentando. Mark não entende e pergunta sobre isso. Ela revela que ele passaria na frente e não voltaria para ajudá-la, deixando-a ali para morrer. O homem afirma que jamais faria isso e ela explica que não tem motivos para confiar nele. Mark revela que viu a foto da filha dela na carteira e mostra a foto de seus filhos. O homem explica que só deseja voltar para seus filhos e questiona se ela não deseja o mesmo. Ele novamente pede para ir à frente. Ela se vira e pergunta por que ele a está chamando de Sarah. Ele pergunta se esse não é seu nome, pois foi o que encontrou no documento. Ela admite que acabou roubando e Mark não a julga, afirmando que precisam ir à frente para encontrarem a saída. Ela discorda novamente, mas ele revela que não foi uma pergunta e tenta passar à frente à força.
A mulher não gosta disso e rapidamente o golpeia, fazendo-o recuar. Ele se questiona sobre o que ela está fazendo e em seguida ela saca uma arma. Mark diz que ela não irá usá-la, pois fará um barulho enorme e a criatura que a assusta irá escutar. Ela o manda calar a boca e diz que é melhor acabar com a vida dos dois, perguntando se ele ainda deseja ver seus filhos. Mark responde que sim e ela pede que ele entregue seu isqueiro. A mulher pede que ele continue a seguir, mas mantendo certa distância e sem tentar nada. Eles avançam, mas um rosnado feroz surge por trás, fazendo-o se virar imediatamente. E a mulher, tomada pelo medo, apaga o isqueiro. Mark pede que ela pare com isso e decide ligar a luz de seu telefone enquanto a mulher ainda está em choque. Ela diz que eles foram encontrados e ele questiona o que diabos foi aquilo. Com um tom mais sério, ela exige que ele feche a boca. A criatura continua a se aproximar e Mark quer iluminar para descobrir o que é, mas ela o impede e avisa que é perigoso. Ele pede que ela mantenha a calma e solicita a câmera com visão noturna. Ele rapidamente a usa e busca por algo, mas não consegue encontrar nada. Mark fala que está tudo bem, mas ao se virar não encontra mais a mulher lá e o rosnado novamente ecoa. Ele se volta para conferir e, sem conseguir ver nada, continua, embora os barulhos estejam ficando mais altos. Ele encontra a mulher novamente, que está em completo surto, e pergunta se o homem viu algo. Ele responde que não há nada lá e revela que está mais preocupado com a estrutura do lugar. Temendo por sua vida, a mulher se apressa e diz que precisa sair dali urgentemente. Mark pergunta se há alguém esperando por ela e ela revela que seu irmão Joe pode estar procurando-a. Eles param para descansar e conversar um pouco, mas enquanto fazem isso, o monstro reaparece. Sem opções, a dupla tem que fugir novamente enquanto são perseguidos por algo desconhecido. Enquanto correm, eles acabam tropeçando e caindo. Ela rapidamente liga o isqueiro, mas não consegue enxergar por causa da escuridão. Mark pede a câmera para identificar a criatura e desta vez consegue vê-la. A criatura começa a se aproximar novamente e eles rapidamente se esgueiram pelo túnel, parando ao pensar que a criatura ficou presa. Então a mulher percebe que está sem seus remédios. Mark avisa que eles ficaram para trás e que não pode voltar. Ele tenta acalmá-la, dizendo que vão conseguir sair dali. E ela finge concordar, mas logo revela sua verdadeira intenção, sacando uma arma e o obrigando a retornar para buscar os medicamentos. Sem muita escolha, Mark retorna e consegue encontrar os remédios, voltando rapidamente. Quando ele retorna com os medicamentos, está cansado de ser ameaçado o tempo todo com aquela arma. Ele joga os medicamentos contra o peito dela, se senta ao seu lado e pergunta o que são aquelas coisas. A mulher não consegue dar muitas informações, mas diz que elas estão vagando por ali há muito tempo. Com a voz trêmula, revela que essas criaturas foram responsáveis pela morte de sua irmã. Ela conta que flagrou a irmã matando Aula e decidiu levá-la para casa, mas durante o caminho começaram a discutir sobre isso. De repente, uma das criaturas surgiu e atingiu o carro. Ela desmaiou e, ao acordar, viu sua irmã sendo arrastada para fora do veículo, sem poder fazer nada além de correr. Mark lamenta profundamente a perda dela e pede desculpas por sua atitude mais cedo. A mulher diz que não há tempo para lamentações e ordena que ele continue a segui-la em silêncio. No caminho, Mark quebra o silêncio e pergunta como ela foi parar ali. Ela revela que, enquanto corria das criaturas, o chão sob seus pés cedeu e ela acabou caindo naquele lugar. Explica que aquelas coisas são enormes e não entende como conseguiram segui-la até ali, nem como ele conseguiu entrar sem sequer saber da existência delas. Mark responde que achava que tudo não passava de terremotos e que estava atravessando a rua quando ouviu um barulho ensurdecedor. A única coisa que lembra depois disso é de ter acordado naquele buraco. No fim do túnel, eles encontram uma passagem mais estreita. Mark acha perigoso entrar ali, mas a mulher ironiza, dizendo que será divertido. Dentro da passagem, um problema surge. O isqueiro se apaga e eles ficam no escuro. Ela usa a câmera com visão noturna e pede o celular dele para ajudar na luz, mas Mark recusa, dizendo que a bateria está acabando e não quer arriscar a única chance de fuga. Ela argumenta que há pessoas esperando lá em cima ou talvez já estejam mortas. Mark pergunta por que ela fala isso, já que conseguiram sobreviver até ali e talvez suas famílias também consigam. Irritada, ela responde que será ótimo para ele reencontrar sua família e a esposa. Mark revela que está em processo de divórcio, deixando-a sem palavras. Pouco depois, ela vê uma luz forte no final do túnel e se alegra, pensando que chegaram ao fim. Eles se arrastam, mas descobrem que era apenas uma lanterna. Ela começa a hiperventilar, mas Mark a acalma, dizendo que isso é bom, pois agora tem mais luz. Ele pede que ela continue e quando ela pega a lanterna e ilumina o caminho, descobrem um corpo coberto por pedras. Eles tentam verificar se o homem está vivo, mas não encontram pulso e confirmam que está morto. A mulher revira os pertences e encontra uma faca que deseja ficar, mas Mark insiste que deve ser dele, já que ela já tem uma arma. Ela concorda e, revistando mais, encontra um cantil com bebida e fica animada. Ela toma um gole e oferece a Mark, que revela estar sóbrio há 6 meses, mas reconhece que aquilo será útil.
Ele usa o álcool para cuidar do ferimento e pede que ela continue em frente. Enquanto passam pelo corpo, o homem agarra a perna de Mark gritando por ajuda. A mulher pede que ele fique quieto, mas já é tarde, pois a criatura ouve o barulho e aparece rapidamente. A dupla é obrigada a correr, deixando o homem para trás. No processo, a câmera cai e é possível ver o monstro matando-o. Eles voltam para pegar a câmera e Mark percebe que a criatura está retornando. Decidem prosseguir, mas ela não consegue enxergar e, mesmo com medo, usa a lanterna. Ela anda um pouco, mas começa a tossir e Mark pede que descanse, mas ela recusa, assustada com a criatura atrás deles. Ele insiste, lembrando que tem se esforçado demais e que ajudará quando saírem. A discussão recomeça, pois ele insiste em ir à frente, mas ela se recusa. Ela diz que a única coisa que a separa da criatura é ele. E Mark, se sentindo usado, pergunta se é apenas uma isca. Ela diz que ele procurou isso, mas Mark revela que não vai morrer ali e aponta a faca para ela. Enquanto ele a ataca, ela implora por sua vida e pede que ele repense, mas quando está prestes a matá-la, um barulho interrompe. Ao verificarem, percebem que era apenas um rato. Sentem um alívio momentâneo, mas a criatura reaparece e mata o rato. Eles ficam aterrorizados e rapidamente começam a correr enquanto a criatura ruge ferozmente. Durante a correria, Mark é pego e implora que ela atire, mas ela está em choque e não consegue reagir. Ela pega a câmera largada e fica sem saber o que fazer, mas não quer voltar, pois sabe que ele deve estar morto. Enquanto segue em frente, ela sente algo se aproximando e com muito medo decide se virar. Para sua surpresa, é Mark que conseguiu sobreviver. Ela fica feliz e não acredita como ele conseguiu aquilo. Ele responde que usou apenas a faca para matar a criatura. Ela pede desculpas por não ter feito nada, mas Mark diz que não quer falar sobre isso. Eles andam mais um pouco e fazem uma pausa. Ela aproveita para coletar um pouco de água do esgoto e novamente elogia Mark por ter conseguido matar a criatura apenas com uma faca, chamando-o de corajoso. Mark comenta que seus filhos não pensam assim e ela pergunta o motivo. Ele revela que houve um incêndio em que sua esposa e filha conseguiram fugir, e que dependia dele salvar o filho Michael. Mark conta que conseguiu ver o quarto do filho, mas não conseguia chegar lá por causa das chamas, até que os bombeiros chegaram e o resgataram, levando-o para o hospital. Depois disso, ele não teve mais coragem de voltar para casa. Ele explica que esse é o motivo de nunca mais ter bebido e se culpa por não ter ajudado o filho na época. Ela considera tudo isso uma besteira, mas ele insiste que se manter afastado era a maneira mais segura de protegê-los. Isso a irrita ainda mais. E ela diz que os filhos dele precisam dele e que ele só os machuca ficando longe. Ela manda ele parar de inventar desculpas esfarrapadas e voltar para sua família, pois eles precisam dele. Ela também conta uma história triste e Mark segura sua mão para apoiá-la. Ela sente uma aproximação por parte dele, mas rapidamente muda o foco da conversa. Decide pegar mais água daquele cano, mas percebe sangue vazando na água e começa a se sentir mal com aquilo. Novamente a mulher fica em choque e Mark fala que ela sobreviverá a isso. Ela continua andando em frente e descobre que aquele túnel é um beco sem saída e fica ainda mais aterrorizada. Ela pergunta o que eles farão e Mark sugere que voltem. Ela diz que não podem fazer isso. Em um ato de desespero, ela afirma que não irá voltar e começa a chutar aquelas pedras. E Mark, sem opções, também começa a chutar. Eles conseguem abrir o caminho e encontram um esgoto subterrâneo. Eles encontram outro corpo morto no local. Eles acham uma saída acima, mas há uma grade de ferro e tentam pular para alcançá-la. Como ambos estão machucados, não conseguem pular alto. Ela pede que ele a ajude a subir, mas descobre que a grade está presa. Enquanto procuram por algo para abrir aquilo, eles ouvem gritos e tiros lá fora e aproveitam para gritar por socorro. Logo uma soldada aparece e pergunta em quantas pessoas eles estão e eles respondem que são apenas os dois. Ela pede ao seu colega que busque o guincho e o kit de primeiros socorros. Ele vai buscar enquanto sua colega fica para acalmá-los. Eles comemoram por saber que serão resgatados, mas logo um novo confronto se inicia. A soldada atira nas criaturas, mas logo é morta e a dupla é banhada por sangue. A criatura tenta atacá-los e a mulher fica completamente em choque, enquanto Mark pede que ela volte à realidade, pois precisam retornar para o buraco. Ela diz que não irá entrar naquele buraco e Mark percebe que as criaturas estão quase alcançando-os. Para que não entrem novamente no buraco, Mark arrebenta a entrada de um esgoto e os dois rapidamente entram para escapar. Eles encontram um lugar totalmente submerso, e Mark fala que irá mergulhar para tentar encontrar uma saída. Ele faz isso algumas vezes, mas não consegue enxergar debaixo da água, e em uma nova tentativa consegue encontrar uma saída. Ele pede que ela se apresse, mas antes de ir ela guarda o cartão de memória da câmera, onde está a foto de sua falecida irmã. Ela entra na água e ele explica que quando ela chegar ao outro lado, ela use a lanterna para que ele possa se guiar. Antes de fazerem isso, ele pergunta qual é o nome dela, e a mulher revela que se chama Kate. Ela logo mergulha e entra no buraco enquanto Mark espera ela atravessar, mas logo escuta as criaturas se aproximando.
Ela atravessa e ilumina o caminho e ele mergulha logo em seguida, mas acaba batendo em uma parede e perde o rumo. Quando está prestes a apagar, Kate surge para guiá-lo e consegue levá-lo para o outro lado. Ele agradece e pergunta o que há à frente, e ela responde que há mais túneis. Eles veem raízes e uma fonte de luz vinda do fundo, e Mark fala que isso é um bom sinal. Eles se arrastam até lá e descobrem que existe uma saída e comemoram. Kate fala que finalmente ele irá voltar para sua família e ele responde que agora são apenas os dois. Então eles começam a se arrastar para lá, mas novos tremores começam e uma criatura surge à frente deles. Ela se aproxima, mas entra em um buraco. Kate está aterrorizada e Mark insiste que ela prossiga, porém ela ouve gritos vindos do buraco e fica em choque. Sem muitas opções, Kate avança e consegue passar para o outro lado, enquanto Mark tenta fazer o mesmo. Ele consegue atravessar e encontra Kate desacordada, e logo descobre que ela faleceu devido aos ferimentos. Kate está bloqueando a passagem e Mark não sabe o que fazer, pois o túnel está desabando. Vemos que o buraco abaixo está infestado daquelas criaturas. Ele pega os pertences de Kate e com o álcool e o isqueiro na mão decide cremar o corpo da companheira, mas descobrimos que tudo era fruto de um pensamento. E Mark cai ao chão sem saber o que fazer. Ele abre seu celular e vê um vídeo onde brinca com seus filhos e chora ao lembrar desses momentos. Ele tenta falar com Kate e diz o quão bonita é a vida, e lamenta ter desperdiçado seu tempo longe da família e fala o quanto sente saudades. Ele planeja tirar sua própria vida, mas quando tenta fazer isso, descobre que a arma não tinha balas. Ele fica zangado com Kate, mas um pingo de esperança surge. Seu telefone começa a receber mensagens e ele descobre que são de sua esposa. Ela revela ter recebido sua mensagem e diz que está com muito medo. Ela pede que ele pare de se culpar por tudo e diz o quanto ama ele, e que sua família precisa dele nesse momento. Mark, agora com as esperanças renovadas, decide tentar escapar novamente. Ele liga o alarme do celular para atrair as criaturas e coloca na perna de Kate. Logo a criatura aparece e arrasta o corpo de Kate para o buraco. Mark começa a se aproximar e tenta passar para o outro lado, mas um tremor quase o faz cair dentro do buraco das criaturas. Ele consegue se arrastar para o outro lado, mas é agarrado por uma criatura e começa a ser puxado por ela. Ele consegue pegar o álcool e o isqueiro e rapidamente os usa nela para matar aquela criatura. Mark finalmente consegue sair, mas descobrimos que o mundo lá fora está muito pior e assim o filme termina.